Olá, amigos, boa tarde. É com muito prazer que estamos novamente juntos nesse bate-papo, nesse nosso encontro de todas as segundas-feiras. Eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho esse encontro marcado com vocês. E por isso mesmo, hoje, eu trouxe uma leitura muito interessante de um livro que eu gosto muito, que chama-se Máximas de Luz. Também é do Miramês. Não é a primeira vez que eu trago a vocês o livro do Miramês, é porque eu tenho muita simpatia por ele. E esse livro tem passagens do Evangelho, no qual o João Lismaia, que é o médium, ele vai, através de Miramês, explicando, não é, os trechos. Só que antes, eu gostaria de, como eu sempre falo muito de Miramês para vocês, lendo este livro, olhando no verso, eu encontrei uma coisa muito interessante, eu gostaria de dividir com vocês. Antes, no entanto, vamos nos lembrar da nossa água, tá? Principalmente hoje, que é segunda-feira, dia da equipe médica, dia do nosso tratamento espiritual, do nosso tratamento físico, emocional. Somos eternos carentes e necessitados, então não vamos nos esquecer da nossa água. Esse é um meio pelo qual a espiritualidade se utiliza para colocar aqui a medicação necessária a todos nós, já que não podemos estar presentes na nossa casa de corpo, né? Mas em espírito estamos sempre lá trabalhando com toda certeza, principalmente no decurso da noite. Mas vamos deixar a nossa água aqui para que a espiritualidade já possa nela trabalhar e colocar o nosso remedinho. Então, voltando aqui ao livro do Miramês, no verso do livro, como eu estava dizendo, eu encontrei a descrição de quem era Miramês. E como eu gosto muito, estou sempre falando para vocês, eu acho conveniente compartilhar com vocês quem era Miramês. Vejam só que interessante. Fernando Miramês de Ovídio nasceu no norte da Espanha no século XVII. Ele era filho de pais nobres, era de porte elevado, cabelos da cor de ouro velho, encaracolado, testa ampla, olhos verdes e nariz proeminente, levemente achatado. Em encarnação, agora que eu acho o mais interessante que eu queria dividir com vocês. Em encarnação vivida no tempo de Jesus, foi por ele instado a desfazer-se dos bens materiais e segui-lo. Não estando preparado para fazer isso na época, veio fazê-lo tempos depois. Fiel seguidor de Jesus e franco admirador de Kardec, tornou-se um empenhado divulgador do Evangelho e da doutrina espírita que conhecemos e admiramos. Então, gente, olha só aqui, né? Que bacana. Quem era Miramês? Miramês é aquele jovem que chegou para Jesus, né, e falou que ele cumpria todos os preceitos do mestre, que ele fazia caridade. Vocês estão lembrados desse trecho do Evangelho? Que ele fazia caridade, que ele fazia o melhor que ele podia, que ele achava que ele não tinha, assim, ele não infringia nenhuma lei de amor ao próximo e tudo mais. E Jesus falou, que bacana, que bom, ótimo. Então faça tudo, se você quiser me seguir, como ele disse que queria seguir ao mestre. Jesus, né, deu aquela jogadinha de mestre, né, aquela jogadinha básica de mestre. Então ele falou, se queres mesmo me seguir, largue todos os teus bens materiais, deixe tudo de lado e siga-me. E aí o que aconteceu com ele, com esse jovem? Aí a coisa ficou difícil, né? Porque quando mexe nos nossos bolsos, nas nossas coisas materiais, como nós ainda somos apegados, não é mesmo? Então, veja, esse jovem, ele tinha muitas virtudes, muitas qualidades. Inegável que tinha, ele realmente as tinha. Mas Jesus, perspicaz,
um excelente psicólogo, sabedor e conhecedor da profundidade da alma de cada um de nós. É claro que Jesus não queria que ele largasse tudo e para demonstrar, né, o seu amor, mas ele testou, vamos ver até onde ele ainda é apegado à matéria. Então tá, então larga tudo e me segue. E o que ele fez? Né? Não largou as coisas materiais e seguiu a sua vida da forma como ele sempre vinha vivendo. Então eu achei muito interessante. Eu já sabia disso, né? Que ele era esse jovem, mas depois, olha só, né? Como quando o espírito não está maduro, como não adianta. Jesus entendeu, compreendeu, não se aquietou nem um pouco por causa disso, porque quando o trabalhador está preparado, o trabalho aparece. Não é? Quando a criatura está preparada para entender, então ela vai amadurecer e vai modificar. Não adianta querer fazer as coisas antes do tempo. E Miramês, depois, tempos depois, reencarnações futuras, ele veio a ser um fiel servidor de Jesus e da doutrina dos espíritos. Bacana, né? Então, eu acho que é por isso que eu sinto tanta simpatia por ele. E hoje nós vamos ler um capítulo que se chama Calamidades. E também é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7 do Evangelho, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele diz assim: vivemos na terra cercados de calamidades. Desculpa, viu, gente, mas fazer leitura em casa é assim. Vivemos na terra cercados de calamidades por todos os lados. Todavia, todas elas são condutoras de mensagens edificantes. Nós estamos passando por um momento muito difícil. Eu falo isso sempre, quase em todas as lives que eu estou fazendo, porque diuturnamente a gente escuta comentários, a gente participa, a gente torce para que as coisas modifiquem. Estamos todos, assim, bem empenhados em fazermos o nosso melhor para que tudo isso possa passar e voltarmos a nos encontrar. Estamos vivendo um momento de calamidade? Estamos, é claro que estamos vivendo um momento de calamidade, onde temos que viver a separação daqueles que nós amamos, o medo constante, não é? A gente fala assim, mas não pode ter medo, você tem fé, você confia, não pode. Gente, é o seguinte, o medo é um sentimento que ainda faz parte, né, das nossas emoções imaturas, ainda primárias. Claro que nós não entramos em pânico, mas nós temos, vamos dizer assim, vamos trocar medo por receio? Tá bom, então vamos trocar por receio. Nós temos receio, né, pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos netos. As coisas ainda não estão calmas como nós gostaríamos, mas eu achei assim muito bom esse capítulo de hoje que fala sobre as calamidades, porque mesmo em meio a toda essa pandemia, a toda essas dificuldades, esses momentos difíceis, nós não estamos sozinhos. Então, por isso que Miramês diz, vivemos na terra cercados de calamidade por todos os lados. Nem precisava ter a pandemia. Todos os dias nós somos cercados de calamidades. Crianças morrem de fome, pessoas morrem nos hospitais sem atendimento, pessoas morrem nas ruas de frio, de fome, de sede. Então, nós somos cercados de calamidade, né? Mas todas elas, olha que interessante que ele diz, são condutoras de mensagens edificantes. Nossa, vamos ver. É necessário que se tenha atenção buscando o melhor de paz no seio das guerras, buscando o amor no meio do ódio, alcançando a concórdia junto da injúria, analisando o valor do trabalho perto da inércia, recebendo o valor da fraternidade em companhia do orgulho e as renúncias lado a lado com o egoísmo. Então ele pede aqui
já que nós estamos sempre cercados por calamidades, ele nos pede, Miramês nos alerta que ao lado de todos esses flagelos humanos, nós podemos tirar algo sempre de bom, ou seja, não é nem tirar, é colocar. Então, é necessário que se tenha atenção buscando o melhor de paz no meio das guerras. Né? Sempre no meio do infortúnio, no meio da dor, no meio das calamidades, no meio das coisas ruins, sempre colocar o bom, sempre colocar a esperança, sempre colocar a luz. Ele pede para que nós coloquemos em meio a todos esses conflitos, a tudo isso que está acontecendo de negativo, colocarmos o positivo, termos outro olhar, focar em outra direção, que não seja somente o da calamidade. Não desdenhem as calamidades, porque Deus esconde nela toda a sua proteção, mostrando que tudo tem uma razão de ser na sua criação. Não é? Então, é claro que nós não desdenhamos, jamais fazemos isso, mas nós questionamos, sempre estamos questionando, puxa vida, mas será que precisava tanto? Será que nós precisávamos passar realmente por todos esses momentos? Já estamos tão cansados, já estamos tão agoniados, nosso espírito anseia tanto, né, por abraçar, por estar junto, não é? Será que até onde vai tudo isso? Não é um questionamento que nós nos fazemos diariamente, mas ele diz, né? Não duvide dessas calamidades, porque Deus esconde nelas toda a sua proteção, mostrando que tudo tem uma razão de ser. Tudo. Mesmo naquela tempestade horrorosa que acabou com uma cidade, que acabou com casas, como que nós podemos ver Deus no meio disso? Tem muita gente que se questiona, mas será que realmente Deus está vendo tudo isso? Claro que está. Quem não está vendo com olhos, vamos dizer assim, mais aprofundados, somos nós. Porque nós vemos aquilo que está acontecendo momentaneamente. Mas nós não sabemos a história que se passa por detrás daquilo, o porquê que tudo aquilo aconteceu, para que serviu tudo aquilo. Então, os nossos olhos mais materialistas, mais imediatistas, estão sempre voltados, focando a calamidade, mas quase nunca nós conseguimos perceber o que está por trás dessa calamidade. Por quê? Se o mundo tem um governador, que é Jesus Cristo, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, né? Que ele já nos falou uma vez que ele e o Pai eram um só, quer dizer que ele já é um espírito tão aperfeiçoado que ele e o Pai, né, e Deus, eles são praticamente um. Ele entende tão bem a criação, né, divina, que ele e Deus é um só. Então, se nós temos esse amparo, se nós temos esse amigo espiritual, como podemos estar fadados a uma calamidade perpétua e sem um motivo? Não é verdade? Então, aí é que entra a nossa confiança de que não estamos à deriva, que tudo acontece porque tem que acontecer e porque está sob um comando maior. Jesus nada possuía de material ao chegar na Terra. No entanto, tinha tudo pelo poder de amar, pelo poder da sua paz interna. É o que nós estamos sempre em busca. Por mais que tenhamos uma vida material confortável, por mais que tenhamos uma vida plena, com alegrias, filhos, netos, nós estamos sempre procurando a nossa paz interior, porque isso não significa que tenhamos paz interior. Nós podemos ter tudo isso, uma linda família, podemos ter um bom emprego, uma boa casa, mas se nós não tivermos a paz dentro de nós, nós não temos absolutamente nada, porque nada e nem ninguém vai preencher esse nosso vazio.
Então, Jesus, ele não tinha nada de material quando ele veio para a Terra. Sofreu muitas calamidades, mas, no entanto, ele tinha essa paz interior dentro dele, que o sustentava e que o fez passar por momentos tão difíceis. Aquela certeza que ele tinha, né? Que Deus estava com ele, de tudo que ele passou, que ele nunca ficou desamparado. Então é essa paz que nós procuramos também dentro de nós, que às vezes nós duvidamos, às vezes nós falamos, será mesmo que Deus está vendo tudo isso? Será que Ele está do nosso lado? Né? Com tanta coisa que está acontecendo, a gente põe muita coisa em incredibilidade. Será que está mesmo em dúvida? Né? Vamos dizer assim. Não pode você culpar a ninguém pelos seus males a não ser a si mesmo. Se criar a dúvida, sofrerá a sua maléfica presença. Se criar a violência, sofrerá a agressão das forças a ela aliadas. Se criar maledicência, sofrerá a ação dos inimigos. Então, nós não podemos culpar ninguém pelos males. Tudo que está acontecendo é reflexo da nossa plantação. Ah, mas eu não plantei isso, não é possível. Pessoal, nós não nos lembramos, com a graça de Deus, das nossas encarnações passadas, das nossas vivências passadas. Então, se nós estamos neste momento pandêmico, neste momento de muita dor, de muita aflição, de muita expectativa para um futuro melhor, evidentemente, nós sabíamos antes de reencarnar que nós iríamos passar por tudo isso. Nós pedimos permissão para estarmos aqui presentes. Então, ninguém está passando pelo que não tem que passar. Então, nós respondemos pelas nossas criações. Se criamos dúvida, sofreremos a maléfica presença da mesma. Se criamos violência, sofreremos a agressão das forças aliadas. Se maledicência, então sofreremos os nossos inimigos, a ação dos nossos inimigos. Então, tudo é nossa criação. As nossas criações nos acompanham como filhos e passam a viver conosco, fazendo-nos respirar o ambiente que vivemos. Olha só, vocês percebem que Miramês aqui deixa a responsabilidade totalmente nas nossas mãos? E quando um pai confia a um filho algo que ele acha muito importante, a chave de um carro, a chave de um apartamento, sei lá, alguma coisa, é porque ele confia naquele filho, acredito eu. Senão, ele não entregaria a chave, vamos supor, estou dando apenas um exemplo, de um carro na mão de um delinquente. Vamos falar de modo geral, não estou falando alguns pais que assim o fazem, mas de modo geral. A mesma coisa Deus com relação a nós. Ele confia em nós. Então, ele não nos manda nada como castigo. Ah, estamos passando isso porque é um castigo, porque é uma adversidade. Ah, eu não deveria estar passando. Não. Vamos ver novamente o que Miramês disse aqui. As criações mentais nos acompanham como filhos e passam a viver conosco no ambiente em que vivemos. Então, nós não estamos aqui à toa. As nossas criações mentais deram abertura, digamos assim, para que esse momento acontecesse. É uma tragédia? É um momento ruim? Não, não é um momento bom, mas é um momento de grande aprendizado, de grandes conquistas interiores, porque nos colocou frente a frente conosco, dentro de casa, né? Mais afastado dos nossos, afastado da nossa casa que a gente ama tanto e que tanto trabalho nos deu durante anos e anos a fio, né? A escola, nossa, que gostoso. Uma hora ou outra nós nos vemos assim, sozinhos, em casa, sem poder trabalhar, entre aspas, a nossa mediunidade, né? A física,
porque mediunidade a gente trabalha toda hora, é numa palavra, é num consolo, é num pensamento, é na emissão de um pensamento positivo, mas vamos dizer, aquela mediunidade mais assim de trabalho, de tarefa, de repente, e aí? Como que a gente faz? Nós nos vimos, né, totalmente tendo que, vamos dizer assim, que amadurecer, que aceitar essa situação. Então, ele diz aqui, eis a fonte de todos os nossos males, que são os nossos pensamentos. Usemos a nossa mente para a grandeza da própria vida e para ajudar a criação para a sua própria glória. Se nós fizéssemos isso diuturnamente, nunca passaríamos pelo que estamos passando. Mas é claro, nós também somos espíritos em aprendizado, em evolução. Não somos espíritos perfeitos. Por isso que tudo que nós estamos passando é necessário. Está certo, gente. Está tudo certo, está tudo dentro dos conformes. Está tudo sob os olhares amorosos de Deus. Não é castigo, não é vingança, não é um momento para nos castigar, não, mas é de amadurecimento, de crescimento, de fazermos aflorar o que nós temos de melhor dentro de nós, os nossos sentimentos. Mas existe muita raiva? Existe. Existe muita revolta? Deve existir. Muita gente está no caminho contrário. Mas aí cada um vai ter que responder, né, sobre aquilo que acredita, sobre aquilo que quer. Nem todos vão aceitar esse momento difícil pelo qual estamos passando, dessa pandemia, dessa forma de crescimento, de aprendizado, de que mesmo assim não estamos sozinhos. Não, muita gente vai dizer, não, eu tenho certeza, Deus nos abandonou, é o fim dos tempos, é o fim do mundo, isso é um castigo, e se prende na revolta. Mas aí é cada um com cada um. Cada um tem o seu amadurecimento, o seu entendimento e a sua aceitação, ou não. Usemos a nossa mente para a grandeza da nossa própria vida e para ajudar a criação da sua própria glória. Tomemos como regra de vida as leis de Deus, na combinação com a sua mente. Ajustemo-nos ao amor, porque a caridade faz caminhos de salvação e de entendimento. Todos os que sofrem injustiça nos caminhos percorridos devem perdoar, porque os males somente provocam distúrbios onde nasce. Confiemos no poder de Deus e na sua justiça, que todos os acontecimentos só viajam pela vontade de Deus. Então, não existe outro caminho sem ser o do amor, o da caridade, o da compreensão, o da tolerância. Deus está em todos os momentos, em todas as situações das quais estamos passando, em todas as situações. Não estamos sozinhos. Agora, como cada um vai receber isso é muito particular. Como disse, alguns com muita revolta e outros com muito entendimento, confiança, e vão crescer com tudo isso. Não vamos temer as calamidades pela sua natureza e as forjadas pela mente humana, porque para o justo elas se tornam justiça, luz para os que andam na claridade e ainda pão para quem tem fome. Costumamos desencadear calamidade mental sem reconhecer que estamos atraindo o que plasmamos na mente. Busquemos a lei de amor, vivendo nela, e a caridade nos acompanhará com as belezas da própria vida, nos ofertando flores e frutos de vida e de paz. Então, mesmo em meio a toda essa pandemia, em meio a algumas dúvidas que nós temos por vezes, porque temos alguns receios, não vamos nos desviar do caminho, da senda do bem, da confiança nos bons espíritos. Não vamos achar que estamos vivendo momentos
de castigo, de tristeza. Como ele disse, a mente humana, ela é muito poderosa. Então nós vamos vivenciar aquilo que nós acreditamos. Nós podemos transformar esse momento? Podemos, claro. Podemos tornar esse momento um pouco mais sutil? Claro que podemos. Podemos fazer muita coisa boa, ajudar o nosso semelhante e nos ajudarmos também. Evidente que podemos. Ou podemos ficar sentado à beira da estrada, nos lamuriando, nos queixando e nos revoltando. Então, é o que ele diz, busquemos a lei de amor, vivendo nela, e a caridade nos acompanhará com as belezas da própria vida, ofertando flores e frutos de vida e de paz. É isso que nós queremos? Sim, é isso que nós queremos. Está nas mãos de Deus, de Jesus, de Miramês, do outro? Não. Está nas nossas mãos. A ajuda sempre vem, eles estão sempre perto, estão sempre junto de nós, mas o esforço tem que ser nosso. Não faça o contrário nas rotas que deve percorrer, porque a lei de justiça não falha. Encontraremos a misericórdia para nos aconselhar quantas vezes forem necessárias. No entanto, se não a compreendermos, ela passará a sumir de nós, entregando a missão de instruir para a companheira dor. Então, olha só que importante que ele coloca aqui, né? Vamos encontrar na misericórdia a nossa saída. Vamos nos apegar a ela quantas vezes forem necessárias. Porque se nós não compreendermos que em tudo tem a bondade e misericórdia de Deus, nós teremos que passar pela instrução da nossa companheira dor. Então, percebem como tudo está ao nosso alcance e que as escolhas são nossas? Desperte, meu irmão, seja generoso e avance no discernimento sem perda de tempo, sabendo que cada um tem seu trabalho a fazer todos os dias. Existem na terra provas e expiações. Temos de juntar os nossos esforços com os que Jesus já nos ofereceu e lutar para combater as calamidades, pensando e vivendo sob a regência das leis naturais, sempre junto de Jesus, para não perdermos a fé e não nos distrairmos nos caminhos traçados por Deus. Muito lindo esse final, né, gente? Então, não vamos nos esquecer que somos centelhas divinas, que somos irmãozinhos menores de Jesus e que Ele, como irmão mais velho, está sempre do nosso lado. Não estamos sozinhos. Vamos nos agarrar a Ele com toda a nossa confiança e vamos pedir, todas as vezes que nós nos sentirmos assim, desacorçoados, vamos pedir a Ele que nos eleve, que nos fortaleça, porque tudo está acontecendo como tem que acontecer, tudo está sendo como tem que estar. Então, como ele diz, já que nós vivemos num mundo de expiação e provas, não poderia ser diferente. Vamos aceitar essas expiações, essas provações, na confiança de que tudo isso vem para melhorar, não para piorar. E vamos pedir ajuda quando nos sentirmos enfraquecidos, porque Jesus, como ele diz, está sempre junto de nós. Então não vamos perder a fé. Não estamos sozinhos em tudo isso. É o recado de hoje. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, pessoal, vamos abrir o nosso coração nesse instante a Jesus, nosso Mestre, em oração e pedir a Ele que nos envolva carinhosamente. Sabe, Jesus, ainda somos tão pequenos, ainda duvidamos tanto, ainda precisamos tanto
de provas. Ainda precisamos tanto nos assegurar. Nossa fé é muito pequenina, mas você já sabia, mestre, que a nossa fé seria menorzinha do que um grão de mostarda. Mesmo assim, confiou em nós e confia até hoje. Ah, Jesus, dá-nos sabedoria, dá-nos força, coragem para passarmos por todas essas situações de peito aberto, cheios de esperança, com a mente sempre renovada no positivismo, porque somos capazes de modificar o nosso interior e de sermos melhores a cada dia, acreditando, trabalhando na nossa reforma íntima, porque temos muitos amigos ao nosso lado. Te agradecemos profundamente por esta semana que se inicia e te pedimos, permaneça entre nós, mestre. Muito, muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus mais uma vez e que possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Coragem e vamos em frente.